Olá, meus amigos do Universo Juris, tudo bem com vocês? Professor Moacir novamente. Vamos continuar o nosso curso de delegado de Polícia Civil, o curso para o concurso de delegado de Polícia Civil, aqui no Universo Juris, tá bem? Olha só, nós estamos estudando atos administrativos, especificamente a classificação dos atos administrativos, tá certo? E a próxima classificação que nós vamos estudar é essa que apareceu agora na sua tela, pessoal. Vamos lá, olha só. Existem atos administrativos de império. Quais são esses atos de império? São os atos nos quais a administração lança mão do seu poder extroverso, da sua supremacia. Então, por exemplo, quando a administração aplica uma punição ou quando o Estado pratica uma intervenção na propriedade privada, a exemplo da desapropriação. Nesses casos, a administração pública ela está invadindo a esfera de outras pessoas, a esfera de direitos de outras pessoas. Então, ela está adentrando na liberdade das outras pessoas ou dando uma ordem, quando um superior hierárquico emite uma ordem, tá certo? Nesses casos, a administração lança mão do seu poder de império, quando ela atua com base na supremacia, tá certo, meus amigos? É isso aí. Olha só, então esses atos são baseados no poder de império, são atos impositivos, tá? E criam obrigações de forma unilateral. Por isso que eu falei que a administração acaba invadindo a esfera de liberdade das outras pessoas, tá bom? Existem também os atos de gestão, que são aqueles atos baseados, meus amigos, na indisponibilidade do interesse público. A administração ela não pratica porque ela é superior, ela pratica porque ela está obrigada a praticar. Por exemplo, quando a administração pública realiza uma licitação para fazer uma compra, por exemplo, ela é obrigada a fazer a licitação. E então, esses atos de gestão, a exemplo da licitação, são atos que se baseiam não no princípio da supremacia do interesse público, e sim no princípio da indisponibilidade do interesse público, tá bom? Que é a outra pedra de toque do regime jurídico administrativo, né? Os dois, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Dois princípios implícitos, dois princípios constitucionais implícitos e fundamentais para o direito administrativo, tá certo? Muito bem, olha só. E temos também os atos de expediente, que são aqueles atos, pessoal, meramente internos e que não têm conteúdo decisório, tá? Por exemplo, a confecção de um ofício, o encaminhamento desse ofício, né? O encaminhamento de documentos. Então, são os atos que não têm qualquer conteúdo decisório, são os atos de expediente, meus amigos. A próxima classificação já está na tela de vocês, é uma classificação muito mais cobrada, né? Vamos lá. O ato administrativo pode ser válido. O ato válido, meus amigos, é aquele que obedece ao direito, né? Obedece à lei e à Constituição. Então, ele está em conformidade com o direito, tá bem, meus amigos? O ato nulo é o contrário. Ele é um ato que está em contrariedade ao direito. Mas tem um detalhe, ele já nasceu assim, tá bom? O ato nulo, ele já nasceu contrário ao direito, tá? Ou porque violou a lei ou porque violou algum princípio ou a própria Constituição Federal, tá certo? Muito bem. Muito bem, então o ato nulo é, na verdade, o que a gente chama de ato ilegal, ou inválido, ou ilegítimo, são nomenclaturas que se pode dar para o ato nulo, tá certo? Ilegal, inválido, ilegítimo, tá certo, meus amigos? É isso. Olha só, um ato que seja nulo pode produzir efeitos, pessoal? Um ato que seja nulo pode produzir efeitos? Sim.
Pode sim. No direito administrativo, sim. Sabe por quê? Porque enquanto esse ato não for anulado oficialmente, ele vai produzir efeitos. Por causa do princípio na verdade, por causa do atributo, né? O atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Quando um ato administrativo é praticado, ele é presumidamente um ato válido, um ato legítimo, até o momento em que ele venha a ser anulado, tá certo? Então, o ato nulo pode sim produzir efeitos e vai produzir enquanto não for anulado, tá? Tanto em decorrência da presunção de legitimidade, como que nós vamos falar mais depois, como também em decorrência da imperatividade. E o que significa isso? Significa que os atos administrativos, eles criam obrigações unilateralmente, né? Eles têm esse poder de criar obrigações. Então, os cidadãos estão obrigados a se submeter aos atos administrativos, tá bom? Claro que os atos administrativos podem ser questionados no Poder Judiciário, mas enquanto eles não são anulados, enquanto o Poder Judiciário não toma decisão sobre o ato, ele é legítimo. O ato é considerado legítimo e produz efeitos, tá bom? Muito bem. Olha só, todo e qualquer ato, viu? Todo e qualquer ato administrativo produz seus efeitos e deve ser observado até o momento em que venha a ser anulado. Muito bem, meus amigos. Pronto, mas vamos supor que chegou esse momento e o ato foi anulado. O ato foi anulado, muito bem. Imagine a nomeação de um aprovado em concurso público que fraudou o concurso público e foi nomeado. Essa nomeação é ilegal, mas ninguém sabe ainda que ela é ilegal. Mas vai chegar um momento em que vai ter uma decisão judicial ou administrativa que vai declarar essa anulação. Vai declarar que o ato é nulo, tá certo? Muito bem, olha só. No momento em que vem essa decisão que declara a nulidade do ato, o ato é anulado desde o início, como regra. Como regra, a anulação ela acontece desde o início, tá? Por isso que a gente diz que ela tem eficácia retroativa. Nós aprendemos isso, meus amigos, lá no direito civil, que o ato nulo, no momento em que você declara essa nulidade possui eficácia retroativa desde o início, né? Ou ex tunc. A nulidade com eficácia ex tunc é aquela que produz efeitos para trás e para frente. Você lembra de uma explosão, né? Tunc. A explosão vai para trás e vai para frente. Então, como regra, é isso aí mesmo, meus amigos, tá? A regra é que a nulidade produz efeitos retroativos. Porém, pessoal, duas coisas devem ser observadas aqui no direito administrativo. Por quê? A primeira é a boa-fé. Imagine esse mesmo servidor que foi nomeado ilegalmente para exercer um cargo público. Ele, por exemplo, fraudou o concurso. Esse servidor ele pode ter trabalhado, por exemplo, no INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, e pode ter aposentado alguém. Aposentado uma pessoa de boa fé, que chegou lá e comprovou todos os requisitos para ter direito à aposentadoria, e esse servidor que está lá ilegalmente acabou concedendo essa aposentadoria. Nesse caso, meus amigos, a nomeação do servidor, mesmo sendo ilegal, ela vai produzir efeitos, por quê? E mesmo tendo sido anulada a nomeação desse servidor, né? Mesmo havendo a anulação da nomeação desse servidor, nesse caso ele vai produzir efeitos para beneficiar os terceiros de boa fé, tá? Então esse cidadão que não sabia de nada e chegou lá inocentemente querendo se aposentar. E ele vai manter essa aposentadoria dele. Então no direito administrativo, a gente tem que preservar as situações decorrentes da boa-fé, tá bom? Olha só, o que mais? Também, meus amigos, nós temos que prestar atenção no enriquecimento sem causa. Por quê? Porque é outro efeito que o ato nulo vai produzir, né? Eu estou dizendo que o ato nulo não produz efeitos, mas eu já disse aqui várias situações em que ele produz efeitos, né?
Por exemplo, ele produz efeitos até o momento em que venha a ser anulado. Isso eu já falei. Mas eu estou dizendo agora que mesmo anulado, mesmo com a sua nulidade declarada, ele vai produzir efeitos diante dessas duas situações. A primeira é a boa-fé. A segunda é a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa do Estado, pessoal, do poder público. O que significa isso? Significa que esse servidor que foi nomeado ilegalmente, ele tem direito de receber a remuneração pelos serviços que ele prestou, tá bom? Porque ele prestou esses serviços e o Estado recebeu esses serviços, meus amigos. O Estado não poderia receber esses serviços sem efetuar o pagamento, porque senão iria haver enriquecimento sem causa do Estado. Então, se o Estado recebeu o serviço prestado por esse trabalhador, mesmo que nomeado de maneira ilegal, o Estado tem a obrigação de pagar. Então, é mais um efeito que o ato, mesmo nulo, irá produzir, tá bom? Então, nós temos que prestar atenção aí na boa-fé e na necessidade de evitar o enriquecimento sem causa, tá certo? Muito bem, vamos ver, ó. Ainda dentro dessa classificação. Então, ó, dentro dessa classificação, meus amigos, nós temos o ato válido, que eu falei, o ato nulo, que eu acabei de mencionar. Aí temos mais dois. Temos o ato anulável. Vamos falar aqui no próximo slide do ato anulável. O ato anulável, pessoal, ele tem uma coisa em comum com o ato nulo. Ele também tem um defeito. Ele também viola a lei. Mas esse defeito dele pode ser corrigido, pode ser sanado, convalidado, tá certo? O ato anulável, ele pode ser convalidado. Essa é a diferença, tá? Agora, professor, se um ato administrativo tiver um defeito, ele sempre pode ser convalidado? Não. Ele só vai ser convalidado se essa convalidação não violar o interesse público nem causar prejuízo a terceiro. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que uma empresa ganhou uma licitação, mas a proposta dela tinha um vício, tinha um erro na proposta dela. Tinha lá um valor em duplicidade, né? Igual o garçom faz de vez em quando, né? Cobra 2 vezes a mesma coisa, né? Imagine que tenha lá o erro na proposta da empresa. E ela ganhou a licitação. A administração jamais poderia convalidar esse vício aí, sanar, corrigir esse defeito. Por quê? Porque o que a administração deveria fazer nessa situação? Desclassificar a empresa. Porque se ela convalidar isso aí, se ela corrigir esse defeito, ela vai prejudicar a segunda colocada, a empresa que ficou em segundo lugar. Então veja, sempre que a convalidação, né, a correção de um ato administrativo implicar prejuízo ou para o interesse público ou para terceiros, essa convalidação não será possível, tá bom? Então, a convalidação não será possível se causar prejuízo ao interesse público ou a terceiros. Tá certo, meus amigos? Outra coisa, a administração, quando ela está diante de um defeito sanável, ou seja, de um defeito que ela pode corrigir, é muito comum nos casos de vício de competência, né? Um agente público pratica um ato, mas não tem competência para praticar esse ato. Depois vem o agente competente e corrige esse defeito e diz, não, tudo bem, eu ratifico esse ato que você praticou. Então é comum corrigir vício de competência, tá? Mas veja bem, a administração ela poderá corrigir o vício ou poderá declarar a nulidade do ato. Segundo a Lei 9784, meus amigos, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, esta Lei 9784, tá bom? Segundo esta Lei 9784, a decisão de anular ou não o ato que apresenta defeito sanável é uma decisão discricionária. Isso significa que a administração vai analisar, baseado na conveniência e na oportunidade, se ela vai anular o ato ou se ela vai corrigir o defeito do ato. Isso é o que a lei diz, porque a lei usa a expressão poderá. Então, a administração poderá ou não convalidar o ato. Esse assunto, meus amigos, ele não é pacífico na doutrina, mas especialmente em provas objetivas, deve ser considerado o que está na lei, tá bom? Meus amigos, é isso aí.
Continuando, temos aí também o ato inexistente. Inexistente, olha só. O ato inexistente, pessoal, ele é praticado por alguém que não é agente público. Veja, é alguém que está se passando, fingindo que é um agente público. Ou seja, é alguém que está cometendo crime de usurpação de função pública. E nós vamos já falar mais disso, tá bom? Para a gente diferenciar o que é alguém que finge que é um servidor público, né, que está agindo dolosamente, e alguém que simplesmente foi nomeado, que é o chamado agente de fato, aquele que acha até que está praticando um ato ilegal, acha até que está sendo agente público, e foi investido como agente público, né? Só que tem um erro na investidura dele. Então veja, uma coisa é o ato inexistente, porque o agente que está praticando esse ato, ele não chegou a ser investido na função pública. A situação do agente de fato, que nós vamos falar na sequência, o agente público foi investido sim na função pública, só que foi investido de maneira ilegal. Esse é o chamado agente de fato putativo. Já falaremos mais disso, tá bom? Enfim, o ato inexistente, pessoal, ele tem apenas a aparência de manifestação de vontade, mas ele não produz efeitos, tá? O ato inexistente não produz efeitos. Vamos passar aqui o slide. E aqui eu mencionei que o ato inexistente não produz efeitos, tá? Ao contrário do ato nulo, tá bom? Outra coisa, não há prazo para a administração ou o judiciário declarar a inexistência do ato inexistente. Existe um prazo para declarar a nulidade do ato nulo. Existe um prazo que é de 5 anos. Nós vamos falar mais disso na sequência. E lá no INSS, pessoal, no Regime Geral de Previdência Social, esse prazo é de 10 anos, tá? Em relação aos benefícios do INSS. Enfim, então o ato, quando ele é nulo, ele tem um prazo para ser anulado, de 5 anos ou 10 anos, como eu falei agora. Agora, quando o ato é inexistente, essa inexistência pode ser declarada a qualquer tempo. E aí essa parte de cima, que o Celso Antônio Bandeira de Mello diz que também são considerados atos inexistentes aqueles que emanam um conteúdo juridicamente impossível, um conteúdo, um objeto. O objeto é o conteúdo juridicamente impossível, como esse exemplo que eu dei. Olha só, uma ordem de um superior hierárquico para que um subordinado pratique um crime. Isso é juridicamente impossível, isso é ilegal. Então, para o Celso Antônio Bandeira de Mello, essa ordem do superior hierárquica é considerado um ato administrativo inexistente, que não vai produzir efeito, tá bom? Muito bem, meus amigos. Então, essa é a classificação que a gente acabou de ver entre ato válido, nulo, anulável e inexistente. Eu já falo um pouquinho mais do ato inexistente, tá bom? Muito bem, olha só. O que temos mais? Vamos lá. Próxima classificação, meus amigos. Ato perfeito, eficaz, pendente e consumado. Vamos lá. Aqui, o perfeito, meus amigos, é o ato incompleto, viu? Não é o perfeito do dia a dia, né? Que a gente fala que um time de futebol é perfeito, o Flamengo, né? Enfim, ou o Guarani de Sobral aqui da nossa terra. Não é perfeito nesse sentido, tá bom? É perfeito no sentido de ser completo, ser terminado. O ato administrativo perfeito é aquele que foi concluído, tá certo? Então esse é o primeiro ponto aí dessa classificação. Vamos lá. O ato perfeito, concluído. Imperfeito é o contrário, é o que não está concluído, tá bom? Por isso mesmo é que o ato imperfeito, ele é inexistente. Porque ele não existe ainda no mundo jurídico, porque ele não foi concluído, tá bom? Enfim, você vai dar um parecer jurídico e não terminou ainda o parecer,
ele não vai produzir efeitos, tá? Ele é um ato imperfeito porque ele não foi concluído. E ele não vai produzir efeitos, por isso que ele é inexistente. Certo, meus amigos? Olha só, interessante. O ato pode ser... vamos lá, o ato pode ser válido. Olha só isso aqui, ó. Se alguém afirma que um ato é válido ou inválido, é porque o ato é perfeito, ele foi terminado. Veja, um ato pode ser inválido e perfeito? Sim, e eu vou dizer mais, todo ato inválido é perfeito, porque se eu estou dizendo que o ato é inválido, eu estou dizendo que ele foi concluído, né? Para eu chegar à conclusão de que o ato é inválido, o ato existe, o ato terminou, o ato está completo. Então, todo ato inválido é perfeito. Assim como o ato válido é perfeito e o inválido também é perfeito. Por isso que eu estou dizendo que o imperfeito é inexistente. Vamos lá, de novo. Se alguém afirma que um ato é válido ou inválido, é porque esse ato é perfeito, esse ato foi concluído. Se esse ato não foi concluído ainda, ele é imperfeito. E os atos imperfeitos não dá para dizer se é válido ou inválido, porque ele não foi concluído ainda. Eu simplesmente digo que o ato imperfeito é inexistente, ele não produz efeitos, tá? Muito bem, meus amigos. Olha só. E o que é um ato eficaz? Ou exequível, meus amigos? Ato eficaz ou exequível, pessoal, é aquele que já pode produzir efeitos. É aquele que não depende de uma condição, e a condição é um evento futuro e incerto. Vamos lá, por exemplo, um exemplo de ato eficaz, né? A grande maioria dos atos administrativos. O poder superior hierárquico emite uma ordem para o inferior hierárquico. É um ato eficaz, esse ato já pode produzir efeitos, ele não depende de qualquer condição nem de prazo, tá? Que é o termo é o prazo, tá bom? O ato pendente, pessoal, é o contrário do ato eficaz. Vamos só esclarecer aqui, falar um pouquinho mais do ato eficaz, olha só. Um ato inválido pode ser eficaz? Pode, eu acabei de dizer para vocês que um ato é um ato inválido. Ele pode produzir efeito em diversas situações, o ato inválido ou nulo, né? Nulo ou inválido. Ele vai produzir efeitos por causa da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então, enquanto ele não for anulado, ele vai produzir efeitos e ele também vai produzir efeitos por causa da boa-fé e da proibição do enriquecimento sem causa. Então, um ato inválido pode ser eficaz, porque pode produzir efeitos, tá? Um ato inválido pode sim produzir efeito, tá bom? Pronto. O pendente, pessoal, é o contrário de ato eficaz, olha só. O ato pendente é exatamente o contrário. Embora esse ato esteja terminado, ou seja, esteja perfeito, concluído, ele ainda não produz efeito. Esse é o ato pendente. É como um fruto da árvore, ele já está ali feito, realizado, né? Mas não caiu ainda, está lá segurado na árvore. Assim é o ato pendente. Ele já está concluído, ele já existe, mas ele ainda não produziu efeitos por causa de uma condição ou de um termo, que é um prazo. Vamos lá. Um exemplo de condição, que é um evento futuro e incerto. Eu não sei se vai acontecer. Imagine um ato administrativo que vai regulamentar a final da Copa do Mundo, caso o Brasil se classifique para a final. Porque se o Brasil jogar, vai ter um movimento no país. Se o Brasil não jogar a final, vai ser bem diferente. Não vai ter a movimentação grande como se o Brasil fosse para a final, tá? Então imagine um ato administrativo do poder público municipal disciplinando o transporte urbano na cidade no dia da final da Copa do Mundo, caso o Brasil se classifique para a final da Copa do Mundo. Veja, aí nós estamos diante de uma condição. Esse ato administrativo ele é pendente. Por que ele é pendente? Porque ele só vai produzir efeitos se essa condição se implementar, que é o Brasil ir para a final da Copa do Mundo. Então é um evento futuro e incerto, porque a gente não sabe se vai acontecer.
tá? E o termo, o que é? O termo é um evento futuro e certo, é um prazo, né? Então, por exemplo, quando a administração pública emite um ato administrativo, uma portaria, um decreto, para valer daqui a 30 dias, esse ato é um ato pendente também. Por que ele é um ato pendente? Porque ele está sujeito a um termo, a um evento futuro e certo. Que é o quê? A passagem de 30 dias, que é um evento futuro e é um evento que eu sei que vai acontecer, tá bom, meus amigos? Então, o ato pendente, ele já está concluído, já está perfeito, mas ainda não produz efeito por causa de uma condição ou de um termo, tá certo? Muito bem. Seguindo, meus queridos, vamos lá. E o ato consumado, meus amigos, o que é o ato consumado ou exaurido? Vamos lá. Olha só, queridos, um ato consumado ou exaurido, ele não vai mais produzir efeito porque já produziu, né? Ele já produziu todos os efeitos. Se você pedir autorização ao poder público para fazer um aniversário na rua, na hora que termina a festa de aniversário, esse ato é um ato consumado, porque ele já produziu os efeitos que tinha de produzir. Não tem mais como anular, nem questionar os efeitos desse ato, porque ele já passou. Nem revogar o ato, não adianta mais revogar, porque ele já passou, tá bom? Eu vou explicar depois o que é revogar, a diferença entre anular e revogar um ato administrativo, tá? Muito bem. Então eu dei até o exemplo aí, autorização para uma passeata já realizada. Já foi realizada, os efeitos já foram produzidos, então é um ato consumado. Professor, o que é ato ineficaz? Porque eu não mencionei ato ineficaz aqui nessa classificação. Ó. Eu mencionei o ato perfeito, o ato eficaz, que é o que produz efeitos, o ato pendente. O ato perfeito já está concluído. O ato eficaz já produz efeitos. O ato pendente, ele está concluído, mas não produz efeitos ainda, por causa de uma condição ou termo. E o ato consumado já produziu todos os seus efeitos. Eu não mencionei o que seria ato ineficaz. É porque a expressão ineficaz ela é mais genérica. Ela se refere a todo ato que não produz efeitos atualmente. Vamos lá, por exemplo. Todo ato imperfeito é ineficaz. Por que o ato imperfeito é ineficaz? Porque ele nem existe ainda. Ele nem foi concluído, o ato imperfeito. Então é claro que ele não vai produzir efeitos, porque ele não foi concluído ainda. Tá certo? O que mais? O ato pendente também é ineficaz, porque ele ainda não produz efeitos. Tá bom? Então a expressão ato ineficaz, ela funciona de maneira genérica, tá? Porque o ato imperfeito é ineficaz, o ato pendente é ineficaz, tá bom? Então é uma expressão aplicável a qualquer ato que não produz efeitos atualmente. O ato consumado também é ineficaz atualmente, porque ele já produziu os efeitos que tinha para produzir, não vai mais produzir efeitos, tá? Muito bem, meus amigos, deixa eu ver aqui, terminamos a classificação dos atos administrativos, tá bom? E aí, já no próximo bloco, nós começaremos um ponto fundamental da matéria atos administrativos, que é o ponto chamado de requisitos de validade ou elementos dos atos administrativos, tá bom, meus amigos? Já no próximo bloco, essa próxima parte é importantíssima para provas em geral de direito administrativo, inclusive e especialmente o concurso para delegado de Polícia Civil. Tá bom? Então, até o próximo bloco.